Fala aí pessoal, de boas com vocês, eu sou o Colete, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo de origem. Nesse vídeo eu vou contar a história de como surgiu um certo conteúdo no Brasil. E eu quis especificar porque é um negócio meio novo no Brasil. Então hoje eu vou falar de como surgiu o conteúdo de crítica no Brasil. E olhe bem que eu falei conteúdo de crítica, então não é estilo Golart, não é estilo de comentário. Qualquer vídeo de crítica vale, independente do formato de vídeo, animação, vlog, esse estilo de comentário. E nesse vídeo eu não vou falar só de Golart, Leaf, essas pessoas não. Vai ter umas outras pessoas envolvidas também. E, bom, vamos começar. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o conteúdo de crítica, os vídeos de crítica, demoraram até bastante para chegar no Brasil. Eu tô dizendo isso porque quando os gringos fazem alguma coisa que bomba lá, os BRs fazem a mesma coisa meia semana depois. Só que o conteúdo de crítica demorou bastante para chegar. Ele só chegou em 2016. E bom, primeiro eu tenho que apresentar uma pessoa para vocês, que eu acho que vocês conhecem, muito provavelmente, outros não. Eu vou apresentar para vocês o cara que criou esse estilo de vídeo que vocês estão vendo. E o nome dele é Leaf is Here, ou, para abreviar, Leaf. O Leaf, assim como todos os canais do YouTube, começou com Minecraft. Se não me engano, ele tinha um servidor de HG, PVP, alguma coisa assim. Eu não curto muito HG, então eu não vou falar muito disso. E nessa época, mais ou menos de 2014 e 2013, ele começou a fazer vídeos de CSGO. Ele gostava muito de fazer vídeos de gameplay. Então, chegou 2014, onde muitos canais de jogos começaram a ter uma decadência. Eles começaram a parar de ser recomendados e foi nessa época que muitos youtubers começaram a mudar o seu conteúdo, a maioria deles passou para vlog, enfim, em resumo, a maioria mudou completamente porque não estava dando certo o conteúdo de jogos. Só que o Leaf não ligou muito para isso e como ele gostava de continuar fazendo esses vídeos de jogos, ele continuou. Porém, depois de um bom tempo, ele começou a fazer vídeos de podcast. Podcast, pra quem não sabe, é basicamente esse estilo que eu tô usando, só que na maioria das vezes é basicamente uma arte, uma montagem, enquanto alguém fala sobre determinado assunto, determinada coisa. A diferença é que o podcast é mais usado como uma conversa, e tem alguns casos que usam webcams no lugar da imagem. Enfim, basicamente esse é o resumo do podcast. Quando o Leaf começou a fazer podcast, ele começou a pegar muita view. Porém, depois de um tempo que ele estava fazendo o podcast e gameplay, ele teve que tomar uma decisão muito difícil. Ou ele fazia vídeo de gameplay e não cresceu no YouTube porque ele queria crescer, ou ele fazia o vídeo de podcast e ganhava muita view. Foi um momento muito difícil mesmo para ele e ele teve uma ideia genial. Ele juntou as duas coisas. Ele passou a gravar gameplay e usar no seu podcast. Com isso, nasceu esse conteúdo. Do nada. Foi assim. Ele simplesmente teve essa ideia e juntou as duas coisas. Sinceramente, eu acho que nessa hora ele foi um gênio. E acabou dando nisso. Esses vídeos de opinião com gameplay de fundo começaram. E basicamente o que o Leaf fazia era pegar algum assunto e começar a falar sobre isso. Ele zoava as pessoas que estavam envolvidas. Era um vídeo totalmente opinativo, com um pouco de comédia, do jeito dele, que eu sempre achei um pouco estranho, mas no geral é isso. E com isso surgiram outros canais que usavam esse mesmo estilo do Leaf. Não necessariamente eles davam opinião sobre as coisas, mas eles começaram a usar esse mesmo estilo. E o Golart foi um dos caras que se inspirou no Leaf para começar a fazer esse estilo. Eu sei que alguns vão falar que o Golart não se inspirou no Leaf, só que assim, o Leaf criou isso, criou esse estilo. Então, ele foi responsável por basicamente a criação de todos os canais que usam esse estilo. Então, mesmo que o Golart tenha começado esse estilo de vídeo sem se inspirar no Leaf, indiretamente ele se inspirou, querendo ou não. Mas bom, acho que eu avancei muito, então vamos voltar um pouco para 2014. O Leaf e os outros canais que usavam esse mesmo estilo começaram a crescer bastante. Um dos caras que eu posso citar, que agora ele não faz mais esse estilo de vídeo, é o Pyrocynical. Mas bem, agora a gente vai chegar na parte do Brasil. Agora a gente vai vir para o Brasil. E antes de 2016, basicamente tudo era treta, nada era crítica, tudo era treta e quando alguém tentava fazer uma crítica, era só bobagem. Uma das paradas mais famosas com relação a, entre aspas, críticas, era queimar livros. Isso não era nenhuma crítica, era só uma modinha que todo mundo estava seguindo.
Basicamente o pessoal queimava o livro sem falar mais nada. Nada mesmo. E tirando isso, eram youtubers menores atacando youtubers maiores só porque eles eram maiores. Só por isso. Antes disso, já existiam algumas pessoas que, de certa forma, faziam críticas, como por exemplo o Pintinho Colorido, que eu não vou falar o nome dele por poluição sonora. Ele fazia vídeos, eu não sei se ele faz ainda hoje, mas pelo menos que eu saiba, antigamente ele fazia vídeos falando mal de um monte de artista e levando tudo aquilo como verdade e não como opinião dele. Ele basicamente surfou na onda de coisas que muita gente queria falar, só que elas não sabiam transmitir. E agora a gente vai avançar no tempo e ir para 2016, que foi quando o primeiro vídeo de crítica no Brasil foi feito, que foi o Minecraft 2016. Sim, foi o Cellbit que fez o primeiro vídeo de crítica. O Cellbit já criticava conteúdos no Twitter, tanto que com isso ele recebeu o apelido de juiz do YouTube. Só que diferente do Pintinho Colorido, o Cellbit mostrou tudo aquilo e ele deixa claro que você tem que tirar suas próprias conclusões. Eu estou mostrando para vocês várias coisas aqui e eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões. É uma coisa muito óbvia que Minecraft é público infantil. Se você quer negar isso de alguma forma, pelo amor de Deus, mas eu quero que você tente negar que Minecraft tem público infantil. O que ele fazia é mostrar o conteúdo alvo e falava os motivos do porquê ele achava isso errado. Ele nunca levou isso como verdade. E vocês sabem o que aconteceu. Só pelo fato dos alvos serem criticados, eles de nenhuma forma pediram desculpa ou pelo menos tentaram ver do ponto de vista do Cellbit. Todos eles ficavam dando desculpinhas farrapada ou totalmente se justificando só para arrumar alguma coisa, algum argumento de que eles estavam certos nessa situação toda. E depois uma outra pessoa passou a fazer um vídeo de crítica. E sabe quem que foi? O Saiko falando dos cocielinhos. Em resumo, o Saiko reclamou das pessoas que ele apelidou de cocielinhos por serem cópias do Júlio Cocielo e que eles conseguiam crescer no YouTube. Porque geralmente quando o youtuber pequeno copia o youtuber grande, ele não cresce. Só que no caso do Cocielo, muitas pessoas copiaram ele e elas cresceram. E o Saiko depois desse vídeo não fez mais nenhum vídeo de crítica, porém o Cellbit não parou. Ele começou a criticar em vídeo os vídeos modinhos do YouTube, além também dos clickbaits, como por exemplo aqueles vídeos de palhaços que quando você abria o vídeo era um react. E bom, ele fez outros vídeos, além desses dos palhaços, mas eu falei especificamente desse porque é daí que surgiu o primeiro cara que usou esse estilo do Leaf. E agora que eu falei isso, que tem uma ligação com o Cellbit, vocês já sabem que não é o Golart. E ele postou esse vídeo em mais ou menos setembro de 2016 e eu prefiro não falar o nome dele por algumas certas razões, mas ele começou a comentar sobre isso e acabou que esse youtuber, que atualmente tem 4.000 inscritos, depois de um tempo que ele estava fazendo esse conteúdo, ele decidiu parar. E bom, foi aí que em 2017, mas especificamente março de 2017, Golart começou a usar esse estilo. No caso que eu tô falando, ele não usava isso para fazer conteúdo. Era para outras coisas, como por exemplo um aviso, esse negócio que ele basicamente colocava uma gameplay de Overwatch e começava a falar do aviso ou pedir ajuda, alguma coisa assim. E bom, foi mais ou menos no período de maio que o Golart realmente começou a mudar o seu conteúdo e passar para esse estilo de vídeo de comentário. Só que, diferente do Cellbit e do Saiko, o Golart não fazia muito bem críticas. Ele basicamente comentava sobre as coisas e achava estranho algumas coisas. Basicamente, ele era só um canal que ficava expondo outras pessoas, mostrando para os inscritos dele os absurdos que alguns youtubers faziam, ou algumas coisas estranhas que eles faziam, ou sei lá, dando opinião sobre as coisas, como por exemplo os vídeos de ASMR. E cara, se você pegar esse período todo dos vídeos de comentário do Golart, você vai ver que ele não fez basicamente nenhuma crítica. Se ele fez, foi umas poucas. Que por exemplo, o vídeo dele sobre o Resident Evil, a parte mais próxima de crítica que eu vi foi a parte que ele falou que não gostaria de ver um filho dele, caso ele tivesse, vendo o conteúdo que ele produz. Ele não produzia só naquela época, ele produz até hoje. E com o surgimento do Golart, ele foi uma porta de referência para muitos canais
inclusive o meu, e muitos youtubers no Brasil passaram a dar sua opinião, e claro que tem bastante que são na verdade clones do Goulart que tentam substituir ele, mas tem aqueles que têm o seu formato próprio. Mas agora, voltando para algumas partes que eu acabei não citando, eu queria falar de duas coisas. O primeiro, eu queria falar da Foca Marrom, que antes, quando ele era o odiador honesto, ele fazia a mesma coisa que o Pintinho Colorido e, em resumo, ele tentava denegrir também algumas pessoas, de certa forma. Uma outra parte é do Oliver Noronha. Ele é um canal de entretenimento que ele dá opiniões também sobre certas coisas que acontecem principalmente pelo Facebook e algumas coisas que acontecem pela sociedade. Ele se foca um pouco nessa parte de crítica, mas é mais puxado para a parte da opinião. Eu não sei há quanto tempo que ele dá opinião, porque ele deletou os vídeos antigos dele, mas ele também é um canal de opinião. E bom, essa história do conteúdo de crítica no Brasil. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa o dislike, compartilha esse vídeo. Então é isso, até mais, valeu, falou e fui!